Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Marina e eu estou aqui hoje para mais uma palestra espírita com vocês da Fraternidade. No primeiro momento, vou ler uma mensagenzinha edificante para que a gente possa entrar numa vibração salutar. A gente em seguida faz a prece e aí a gente começa a nossa palestra do dia, tá bom? Eu vou abrir aqui o Pão Nosso, de Chico Xavier, por Emmanuel. E a mensagem que abriu aqui, gente, é: não falta. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. Marcos, capítulo 8, versículo 3. A preocupação de Jesus pela multidão necessita contínua, viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariavelmente preocupação em nutrir o espírito dos tutelados através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nesses pontos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia de que serve no mundo a mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o mestre ao bem de todos os homens, cheio de abnegação e amor, sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mas que ninguém compreende Jesus, que de outro modo as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Então, meus amigos, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a presença amiga de Jesus em cada lar. Agradecer, Jesus, que o Senhor está aqui comigo, pessoalmente, Marina, me protegendo, me intuindo, para que eu possa realizar essa prece, essa palestra junto com os nossos amigos. Agradeço, Jesus, pela oportunidade de ter ao meu alcance a doutrina espírita, que consola, que ampara o coração, que nos ajuda a compreender tantas coisas nesse mundo. Eu peço a Ti, Jesus, para que proteja a caminhada de cada um que nos assiste, para que abençoe e ilumine o lar de cada um, trazendo uma sensação de paz, de refazimento das energias corpóreas, de fé na certeza de que tudo sempre dá certo. Que assim seja, Mestre amado. Que Maria, Virgem Santíssima, esteja ao lado de cada um de nós, iluminando e protegendo. Que os nossos mentores individuais estejam sempre ao nosso lado e nós possamos sempre estar ao lado deles, ouvindo e dando ouvidos a toda a intuição e todos os conselhos que a espiritualidade nos dá, todas as bênçãos que ela derrama sobre nós dia a dia. Que nós possamos orar e vigiar para estar sempre em sintonia com o alto. Que assim seja, Mestre amado. Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, hoje a palestra, o tema que me foi incumbido para falar, é um tema muito legal, que eu gosto muito, que eu acho muito legal, que eu acho muito interessante, ainda mais nesses dias que a gente vive, sabe? Eu acho que é muito difícil a gente aplicar o que a doutrina diz do que é certo e do correto à nossa vida, à nossa realidade, né? A gente trazer a realidade do Cristo, a realidade social que a gente vive. E eu achei que é um tema muito, muito atual.
A gente sempre debate sobre isso dentro do centro, né, no centro espírita, dentro das instituições que a gente atua, mas eu acho que ele é um tema muito, muito, muito vivo nos dias de hoje, né, na rotina, nos debates políticos, nos debates convencionais que a gente tem na sociedade, né? Então, acho que é muito importante a gente trazer o que a doutrina nos ensina à prática diária, que a gente possa conseguir também compartilhar de uma forma sábia isso com as pessoas que a gente convive, né? Deixar um pouquinho dos ensinamentos que a gente recebe do Cristo, do Evangelho, da espiritualidade, para a sociedade que a gente vive. Eu acho que isso é muito importante. O tema de hoje é o capítulo 122, né? O número 122 do Pão Nosso, que chama Pecado e Pecador. Eu acho um tema fantástico, porque as pessoas elas tendem a colocar o pecado e o pecador tudo dentro de um saco só, sacudir e querer jogar fora, e querer dispensar, e querer culpar, e querer agredir, né? E essa linda doutrina de amor e de fraternidade que a gente tem ao nosso acesso, que a gente realmente é muito beneficiado por Deus de ter acesso a essa doutrina, por ter acesso a toda a literatura que vem junto com o Evangelho, né, que vem junto com o Espiritismo, e que nos esclarece da importância de você saber diferenciar o pecado do pecador. Pois nós sabemos, Cristo jamais condenou o pecador, ele condenou o pecado. E nós aqui, mortais, nós aqui, pecadores, como todos esses outros que a gente tende muito a apontar os dedos, nós geralmente colocamos o pecador como um grande vilão e demonizamos ele. A gente simplesmente já julga e já condena. A gente não dá nem menos a oportunidade, nem mesmo a oportunidade de um pecador ter esperança e fé nele mesmo, dele se redimir. Então eu vou lendo aos poucos com vocês a passagem, e a gente vai conversando, eu vou compartilhando com vocês qual que é a percepção que eu tive disso, tá bom? Então vamos lá. Amados, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Veja, quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Ele não fala que quem faz o mal não é de Deus, porque todos nós somos de Deus. Ele fala o seguinte, que quem faz o mal não tem visto a Deus, né? Isso é uma mensagem, é uma frase, um versículo bíblico, João capítulo 3, versículo 11, né? O evangelista que falou isso. Então, a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, mas sendo um campo em que se separa bons e maus, mas sim viver qual grande família e que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e o que ainda não conseguiram pressentir. Ou seja, a gente não deveria separar o bom do mal. A gente não tinha que dividir a sociedade, de nos acharmos melhores que os outros, né? E de promover uma separação entre os bons e os maus. Até porque tudo isso é muito relativo. O que é bondade? O que é maldade? Por que eu julgo uma pessoa boa? Por que eu julgo uma pessoa má? Pelas atitudes? Será que eu, Marina, apesar de ter boas atitudes em algumas vezes na minha vida, posso ser julgada como boa? Será que eu não sou uma pecadora com muita constância? Será que não existem pessoas que me acham má? Então isso é muito relativo. Eu estou aqui dentro da casa espírita, palestrando para um centro espírita, dedicada à doutrina, dedicada ao que eu acredito, mas eu continuo sendo uma pecadora. Porque não existe algo absoluto. O que existe são pessoas, né, seres espirituais, encarnados como pessoas, vivendo uma experiência corpórea em que nós erramos e em que nós acertamos. Ok? Então, claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. Ou seja, a gente vai conviver muito tempo ainda
com a maldade e com a perversidade, com esses termos e sim com atitudes que vão ao encontro disso, né? Mas cada dia que passa, a gente vê que essa questão do bem e do mal, ela vai estar tendo novas interpretações, né, da inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Até quando eu fiz a oração agora inicial, a gente falou do orar e vigiar. E eu, Marina, vejo muito da importância da oração e da vigília diariamente. E que ela, né, esse dueto, é uma ferramenta essencial para que a gente predomine no bem. Por quê? Porque nós temos enraizados em nós mesmos, né, hábitos, pensamentos egoístas. E que se a gente não ora e a gente não vigia, a gente não tem realmente o Evangelho segundo o Espiritismo como um livro de cabeceira para nos orientar e nos relembrar diariamente, a gente cai no pecado, a gente cai no egoísmo, a gente cai na crítica, a gente cai na desarmonia, né? E quando a gente não ora e quando a gente não vigia, o que acontece? A gente não vê a Deus. Então aqui essa passagem ela fala que João Evangelista diz o quê? Que as pessoas que estão tendo atitudes maldosas e maléficas, elas não têm visto a Deus. E nós somos assim também. A gente não pode se iludir, achar, olha, eu estou dentro do centro espírita, eu dou cestas básicas, eu me dedico a ajudar a comunidade, a ajudar as pessoas que têm menos. Mas se isso não te transforma, não transforma a sua rotina, não transforma a maneira como você trata as outras pessoas no dia a dia, você não tem visto a Deus. Então, isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-los em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Lá no início aqui da palestra, eu comentei com vocês que é um tema muito atual. Então, a gente vive muito, né, numa discussão em que, por exemplo, bandido bom é bandido morto, certo? Em que as pessoas que erraram, elas têm que morrer, elas têm que penar na prisão até o último dia da vida delas. Isso, assim, divide muitas opiniões, né? Eu imagino que, inclusive, dentro da própria doutrina espírita, existam pessoas que sejam a favor de uma severidade a mais, certo? Mas eu acho muito difícil a gente ter um pensamento cristão, tentar aplicar a nossa realidade e ter um pensamento diferente em relação aos nossos irmãos, certo? Então, como diz aqui, muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Eu vejo que o nosso maior norte hoje em dia, e há 2000 anos atrás, há 2000 anos é assim, é Jesus. A gente tem que simplesmente lembrar de todos os ensinamentos que ele nos deixou. Dos 33 anos que ele viveu aqui no planeta Terra, de que maneira ele agiu diante da contrariedade, diante da agressão, até o último dia da vida dele, diante da morte dele, diante da crucificação dele. Ele não condenou nenhum dos irmãos que levaram ele à cruz, nem os seus grandes amigos que colaboraram para que isso acontecesse. Então, Marina, eu acho que você está sendo um pouco severa. Você quer que a gente age igual a Jesus? Não. A gente não consegue agir igual a Jesus, obviamente. Porque o Cristo realmente tem um padrão vibratório de elevação infinitamente, milhões e milhões e milhões de vezes acima de nós. Mas que o Evangelho diz que nós temos que o quê? Nos inspirar no Cristo para que a gente possa chegar num pezinho, assim. Que a gente possa tentar sermos pessoas melhores, né, seguindo como ideal o patamar do Cristo, o exemplo do Cristo, né? Então aqui fala, dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabe antes de tudo, defrontando por enfermo e infeliz,
a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. Lute contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. Gente, eu penso muito que nós temos que encontrar uma maneira de reavivar a fé, de despertar a esperança de poder ser diferente nessas pessoas. Vamos fazer uma analogia dessas pessoas que são socialmente marginalizadas, que, sabe, se destinaram ao crime, que cometeram erros aqui na Terra, né, hoje em dia, diariamente. Vamos fazer uma analogia e uma comparação com o que a gente vive dentro de grupo mediúnico. Quando a gente recebe dentro de grupo mediúnico um irmão extremamente agressivo, que fez muitas coisas ruins, que fez muito mal, a gente agride eles e a gente condena eles ao mal? Ou a gente ali dentro de grupo mediúnico, a gente vai lá, tenta sensibilizar, tocar o coração deles, tenta trazer a figura de alguém que ele amou muito, né? Que possa trazer dentro dele aquele amor profundo, aquele sentimento de esperança. A gente não tenta trazer dentro dele, tenta despertar nele o lado bom que ele tem, as coisas boas que ele tem, para que a gente possa quebrar aquele pensamento fixo de mal, de mal, de mal, de mal, de prejudicar. Então se é assim, a gente encarnado dentro de grupo mediúnico, em doutrinação, né, em trabalho mediúnico, por que dentro da nossa vida cotidiana a gente acha que o bandido bom é o bandido morto? Por que a gente acha que uma pessoa que cometeu um erro e está presa, por exemplo, ela não pode encontrar tanto dentro da prisão como aqui fora uma maneira de acreditar que o bem vale a pena, de acreditar que ele pode ter uma nova história e ele pode ser feliz com essa nova história? Eu sei que é muito difícil isso acontecer. Eu sei que a gente vive um sistema prisional no Brasil muito duro, muito severo, em que quando a pessoa ela é presa, ela já cometeu falhas muito fortes, muitas vezes ela teve traços de perversidades, muitas vezes muito de nós já sofremos, já tivemos parentes que sofreram com a perversidade de alguém, que quando chega na prisão, a rotina ali é muito dura, então eles se tornam cada vez mais duros e mais sofridos, então a maldade ela simplesmente se acentua. E que muitas vezes quando sai, chega aqui e aqui é uma extensão de lá. Então continua uma terra sem ninguém. Mas a gente vê alguns casos, e o ideal é que isso fosse predominante, é que essas pessoas elas passam a acreditar nelas mesmas. Elas passam a acreditar e a lembrar das coisas boas que elas viveram. E elas podem agir de uma maneira diferente, elas podem buscar um futuro diferente. Ontem eu estava assistindo, escutando aquela rádio CBN, e tinha uma entrevista com um coordenador de um curso de ciências, nessa área de tecnologia de computador. Me faltou a expressão. E eles criaram, esse coordenador junto com os alunos, criaram um aplicativo de celular para oferecer vagas de emprego para egressos do setor carcerário, né? Pessoas que acabaram de sair da prisão e que querem trabalhar. E eu achei muito interessante. E na mesma hora, assim, na entrevista, o repórter pegou e comentou assim: mas tem muitas pessoas reclamando, né, que por que não existem o mesmo aplicativo, não existe o mesmo aplicativo para pessoas normais que querem conseguir emprego? Por que tem que ter um aplicativo para quem acabou de sair da prisão? E aí eu trago para vocês, para responder isso, uma passagem do Evangelho. Cristo disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Eu trago para vocês também a passagem do filho pródigo, em que Jesus, né, em que a mensagem diz, que a gente tem que festejar, a moral de toda a história,
festejar por um filho que volta do que vários que ficam. Ou seja, a gente tem que compreender que os sãos não precisam de remédio. Ou seja, os sãos não precisam do aplicativo. Existem milhares de ferramentas, existem milhares de oportunidades para as pessoas que são saudáveis, que têm um bom histórico, que têm um bom currículo, que têm saúde. Agora, eu mesma, se você perguntar para mim, Marina, você contrataria alguém que saiu da penitenciária no seu trabalho, na sua empresa? Eu me sentiria insegura, certo? Eu imagino que vocês, muitos de vocês também que trabalham com empresa, que teriam oportunidade, se sentiriam inseguros. Então, por que não a gente incentivar essas pessoas ao recomeço? Essas pessoas a voltar a acreditar nelas. Eu vou trazer também um outro comparativo que eu achei muito interessante. Uma vez eu assisti num programa de TV, daquele Rodrigo Faro na Record e tal, e eu vi que na rua, eles pegaram um mendigo na rua, e eles pegaram esse mendigo, uma pessoa que vivia na rua, extremamente suja, em situações assim degradantes, o cabelo muito sujo, assim, sem se alimentar. Ele pegou e fizeram um itinerante na rua mesmo assim. Lavaram o cabelo dele, cortaram o cabelo dele, lixaram, limparam, fizeram as unhas dele, fizeram a barba dele. E aí levaram eles num banheiro assim perto e deram uma roupa nova para ele. E foi emocionante, assim, eu chorei muito vendo isso. Isso tocou muito o meu coração, porque neste instante eu vi que as pessoas só precisam acreditar nelas mesmas. Eu vi aquele homem que tinha uma história antes de morar na rua. Eu vi aquele homem emocionado e se reconhecendo há 20 anos atrás. Ou seja, ele conseguiu, com aquele gesto de nobreza de uma pessoa, que deu para ele um banho de dignidade, a esperança de que poderia valer a pena resgatar aquilo. E aí, se ele encontra, sabe, pessoas que o apoiem, se ele encontra uma atmosfera vibracional que possa de alguma maneira ajudar ele nisso, ele vai ter sucesso. Por quê? Porque existem barreiras, existem dificuldades? Existem, mas, gente, existe muita gente boa, existe muito amor. O bem é muito maior do que o mal. A força de Deus, a força de Cristo, a força da espiritualidade maior, ela é infinitamente maior e mais expressiva do que a do mal. E a gente não pode esquecer disso nunca. Nunca, nunca, nunca. Em relação a essa história que eu falei para vocês do que eu vi no programa da Record, e aí esses dias eu vi que um salão fez um trabalho bem bonito assim. Eu sou voluntária no Viva a Vida Kardec, na instituição no Recanto das Emas. E aí eu mandei no grupo o vídeo de uma mulher também que eles pegaram, muito humilde, muito pobre, né? E eles fizeram essa transformação, tocou muito o meu coração. E essa semana alguém se comoveu nesse grupo que eu trabalho, e a dona de um grande salão aqui de Brasília, se propôs a fazer isso, e foi muito legal. Eu acompanhei, fui no salão com o pessoal, e a gente pegou uma pessoa extremamente sofrida do Recanto das Emas, uma senhora assim que está há muitos anos na instituição, mas ela perdeu 2 filhos, um numa semana e outro no outro, já tem 4 anos, e por conta disso ela não come, ela não tem alegria de viver, ela sofre muito, 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 muito. Mas não deixa de ser uma pessoa muito doce. Ela oscila entre sofrer muito e ser muito doce, muito carinhosa. E foi lindo, assim, eu quis compartilhar com vocês essa experiência, porque quando a gente pega uma pessoa que não tem condições financeiras de ir num salão, de cortar um cabelo, de fazer as unhas, de receber amor, de ser bem tratada, ela volta a acreditar, gente. Essa senhora que eu falei, que estava desacreditada e desesperançosa por conta da morte dos filhos, ela encontra um motivo a mais para querer viver. Ela vê que ela é especial e que ela é amada por outras pessoas. Então, é um paralelo, é um exemplo em relação a gente trabalhar e tratar o pecador
como uma pessoa como nós, que merece sim a oportunidade de receber uma dose de esperança, uma dose de amor e voltar a acreditar. Certo? A gente sabe disso, todos nós aqui somos espíritas, a gente está dentro de grupo mediúnico, a gente já viu, assim, chefe de legiões serem sensibilizados, acreditarem, relembrarem aquele amor que ele sentiu por alguém. Então, que a gente possa não julgar. Sempre que eu rezo o Pai Nosso, eu busco muito não entrar no automatismo, sabe? Então, tem um momento do Pai Nosso que ele fala assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o Pai Nosso diz: me perdoa, por favor. Assim como eu perdoo, assim, na medida que eu perdoe a quem me ofenda. Ou seja, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Então, me perdoe pelos meus pecados. E eu vou perdoar também quem me magoou. Então, se eu sou digna de pedir perdão, e eu sou digna de dizer que eu vou perdoar quem me magoou, nós temos sim que promover e que incentivar e que orar para que todos tenham direito ao perdão. Existe sim uma lei na Terra, existe uma lei que deve ser cumprida e que todos nós estamos, né? Que o Livro dos Espíritos, inclusive, ele chama de leis culturais. E que essas leis culturais, elas são seguidas, elas são cumpridas. E não necessariamente, eu não digo no tocante ao Código Penal, mas existem algumas leis humanas que elas não são pertinentes para nós, quando a gente fala de leis naturais, né? Essa passagem das leis humanas e das leis naturais no Livro dos Espíritos é a questão 617. E ela diferencia muito essa questão, né? Então, muitas vezes, uma lei cultural, segundo o Livro dos Espíritos, que é uma lei criada pelo homem, que tem que ser seguida por nós, senão nós teremos sanções e penas, ela não vai de encontro com as leis naturais, que são as leis que nós temos que seguir, né? E algo que eu acho muito interessante, a gente falar rapidinho, que o nosso tempo já está acabando, é que a gente tinha lá o Antigo Testamento, em que a gente tinha a figura de um Deus punitivo, né? Em que ele, se você errasse, você tinha que pagar, certo? E aí depois a gente veio com a figura do Cristo, e que é uma figura o quê? De uma pessoa compreensiva, em que ele trata todos nós com o amor. Ele sofre a cada pecado. As reações e as consequências do nosso pecado, eles não são punitivas de um Deus. Não, elas são reativas do nosso comportamento. E por que nós colhemos consequências disso? Nós colhemos consequências disso porque nós precisamos nos transformar. É a maneira natural em que nós iremos receber do universo o que nós damos, para que a gente possa nos transformar, nos modificar, não pelo outro, mas por nós. Porque nós vivemos em intercâmbio com vários outros. Então que a gente saiba discernir também como era a figura punitiva do Antigo Testamento e como é hoje com Jesus, a figura de um Deus que ama, que perdoa e que compreende. Que nós sim colhemos as consequências dos nossos atos, mas que existe um Jesus amoroso que ampara, que compreende, que dá as mãos e que nos ensina que o amor sempre predomina. Então é isso, gente. Eu agradeço a vocês por essa palestra, por esse tema, por essa oportunidade e peço para que Jesus abençoe e guie a semana de cada um de vocês. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo pela oportunidade, agradecendo pela presença amiga de Deus e da espiritualidade no lar de cada um de nós,
que nós possamos compreender compreender mais, julgar menos, amar mais, amar os nossos inimigos e tentar vê-los como se fosse uma pessoa da nossa família. Que a gente tente apontar menos os dedos e promover mais o amor, a concórdia e a fraternidade. Que assim seja, Mestre Jesus, Maria, Mãe Santíssima e os mentores espirituais de cada um de nós. Que o amor e a paz se façam presentes nesse mundo e que cheguem à casa de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus.